Boa tarde, estamos no ar, estamos começando mais uma entrevista. Nesta terça-feira, convidamos o deputado Sabá Reis, deputado que veio direto da Assembleia para cá, né, deputado? Isso. Então, como a gente já anunciou, estamos nos propondo a conversar com diversos candidatos que estão aí disputando vaga para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, deputado federal. Vamos convidar os candidatos a senador e também os candidatos a governador. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Valmir. Boa tarde a todos que trabalham aqui, inclusive o John, que está aqui à nossa frente. Quero agradecer imensamente esta oportunidade de estar aqui com vocês, porque eu tenho informações, eu ouço as pessoas dizerem da importância, da credibilidade que tem esse trabalho deste site que você, com os seus companheiros, tem procurado fazer com que ele se torne respeitado, que tenha credibilidade através da seriedade e do trabalho que vocês ao longo da vida fizeram e que agora vocês podem estar aqui falando com as pessoas nessa modernidade que as mídias sociais nos proporcionam, e eu com o maior prazer. Eu já participei hoje das sessões da Assembleia, desde as 6h30 da manhã na casa, e saí agora há pouco de lá, 1h13, 1h15, para que eu pudesse vir aqui ter esta oportunidade que é rara e que eu preciso agradecer, porque eu imagino que nesse momento uma porção de pessoas estejam começando a nos assistir, e aí eu lhe convido, inclusive, para você interagir, participar, porque este site, ele foi feito para você, e muito menos para mim. Deputado, a gente pode dizer hoje que o senhor é o maior opositor do governador amazoniano na Assembleia? Ô Valmir, você é um homem que acompanha a vida política e pública desse Estado. Resultado da última eleição suplementar, eu apenas cumpro uma orientação, um desígnio das urnas, da rua. O povo decidiu que o lado que eu estava não chegasse ao poder. E aí, quando você não está no poder, o que ele espera é chuva, sereno e sol quente. E como isso para mim não é nenhuma novidade, eu passei então a exercitar aquilo que o povo me determinou, que foi fiscalizar, quando necessário denunciar, quando necessário propor, quando possível reconhecer e até bater palma. Por que eu acabei propondo a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia? Porque, com todo respeito a quem porventura seja admirador, adepto do governo que aí está, esse governo, Valmir, ele transformou aquilo que é exceção numa regra. E mais de 500 processos de dispensa de licitação foram feitos. Isso representa mais de uma dispensa por dia, mesmo você contando dia santo, fim de semana, jogo de Copa do Mundo. Eu tenho certeza que você está a par do que eu vou lhe dizer aqui e para aqueles que estão nos assistindo. No Rio de Janeiro, há poucos dias atrás, uma emissora de televisão deu destaque nacional para o fato de que a Polícia do Rio fez uma dispensa de licitação no valor de 18 milhões. E no Rio de Janeiro, com aquela maravilha que é a insegurança, eu entendo que fosse perfeitamente compreensível, não sei por que motivo, mas pelas necessidades, porque era só uma, ter sido feita uma dispensa de licitação lá. Houve a denúncia, a pessoa que fez a denúncia se defendeu, mas achou por bem largar o cargo, afastou-se, e o Ministério Público e a Justiça chegaram a dizer que a pena pelaquela imprudência poderia chegar até 5 anos de prisão. E eu venho alertando muito o governo da forma mais respeitosa. Eu não tenho mais idade para brincar com ninguém, eu tenho que exercer meu mandato de forma responsável, respeitando aqueles que investidos de cargo do voto das pessoas estão, para que eu possa me fazer respeitar. Então, assim,
se eu sou o maior opositor, se eu sou aquele que faz uma oposição mais ferrenha, mais dura, isso é do meu estilo, é do meu metabolismo eu fazê-lo. Agora, eu não faço de forma inconsequente, nem apelativa, eu só faço as coisas, Valmir, com prova, como foi o caso da compra de um livreto da Seduc, de uma empresa que está sediada em Boituva, na cidade de São Paulo, a compra de 286 mil livretos, que eu não sei se a Ana Paula está com o livreto aí para me mostrar, para mostrar para o teu telespectador, a R$50 a unidade. Isto dá a bacatela de 11 milhões e meio. Valmir, isso é dinheiro do Fundeb, isso é dinheiro de professor, é dinheiro de aluno. Ontem, 9 horas da manhã, alunos de uma escola chamada Vidal, em Altazes, foram aconselhados a ir para casa porque não tinha merenda escolar, Valmir. É uma coisa que nos dias de hoje não dá para você aceitar mais. E aí, funcionários, servidores da Seduc me procuraram. Valmir, quando você denuncia alguma coisa, você não adivinhou. E quase sempre é de dentro que sai a denúncia. Me trouxeram e perguntaram se eu tinha coragem de evitar aquele assalto. Foi esse o termo que eles usaram. Eu disse, se me trouxer a documentação, se me trouxer as provas, só para você ter uma ideia. A Seduc tem um planejamento pedagógico para o ano, para 4 anos, sei lá, para o semestre, para bimestre. A compra desse livreto não foi um planejamento da Seduc para dizer, olha, nós precisamos desse livro para, numa etapa daqui da Seduc, fazer-se um trabalho pedagógico. O nome do livro é Drogas não sei o que de estudante. Eles disseram, isso aqui é um assalto. Eu mandei ver o preço do livro na Concorde, aqui em Manaus. A Concorde paga imposto, como você paga. A Concorde, como você emprega pessoas. Rapaz, na Concorde, o preço do livro é R$29. Aí, sem pedir desconto, aí já tinha uma diferença de 2 milhões e meio. Mas entrou o recesso e eu, curiosamente, eu fui fazer uma pesquisa de preço nas gráficas de Manaus. Eu fiz em 3 gráficas. 2 eu não vou falar o nome para não fazer comercial de graça aqui no teu site. Mas uma eu vou dizer porque é oficial. Na imprensa oficial, na gráfica do governo, o livreto custa R$3,15, sem você regatear preço, sem você pedir diferença. E aí, Valmir, se fosse feito aqui, esses livretos custariam algo em torno de R$700 mil. Sabe qual é o tamanho da diferença? 10 milhões e meio, Valmir. Aí, Valmir, se eu não fizer o meu papel, a minha obrigação, se eu não cumprir com o meu mandato, que é o de fiscalizar, e aí eu estou tentando impedir esse assalto, porque, Valmir, grande parte do processo na Seduc foi todo confeccionado no dia 6 de julho. Sabe o que aconteceu no Brasil no dia 6 de julho? Foi o dia que o Brasil perdeu para a Bélgica, rapaz. Era ponto facultativo, Valmir. E os caras esqueceram desse detalhe. E olha só, se tudo fosse assim, feito dessa forma, com tamanha rapidez, Valmir tem 100 para ter pessoas no corredor do João Lúcio, na maca, sofrendo por falta de atendimento. Então, vamos voltar aqui para a questão da Assembleia, ou da oposição. Perfeito. Eu acompanhei a sua participação na eleição 2017. O PR apoiou a candidatura do Eduardo Braga, né? Na eleição suplementar. Isso, na eleição suplementar o PR estava coligado e Sim. Ofereceu o vice na chapa do Braga, que foi o Marcelo Ramos. Passada a eleição, o senhor... Um mandamento popular, uma determinação da rua. Quem perde tem que ir para a oposição, ocupar o seu lugar. Mas, neste ano, o PR compôs com o Amazonino. Eu achei que o senhor ia virar... casaca. Ia deixar a oposição porque o seu partido está apoiando ele na... Como é que o senhor trabalha essa contradição dentro do partido? Olha só, com muito respeito e compreensão. O meu amigo, que é o presidente do partido, o Alfredo, ele entendeu que
o trabalho de eleição dele como pré-candidato e agora já candidato ao Senado da República, seria para ele mais interessante a composição, a sua aliança com o PDT, partido do governador, que eu combato desde quando ele se instalou. Desde quando ele se instalou. E aí seria o fim da picada, por conta de uma decisão do meu partido, eu o acompanhar nisso. E aí deixa eu lhe dizer, Valmir, eu acho que você tem filhos, acho que você tem família. Eu sou um homem de vida muito simples, sou muito pacato, eu não fumo, eu não bebo. Eu exerço o meu mandato com devoção. Eu chego muito cedo na Assembleia todos os dias. Eu sou o deputado que não tem uma falta no exercício do mandato, porque foi para estar lá, numa democracia representativa, as pessoas votarem em mim para mim estar no plenário, para mim estar na casa. E, além disso, eu sou secretário-geral da Assembleia. Eu tenho as minhas atribuições, mas eu tenho família. Eu tenho um filho, o Davi, que é vereador. O Davi se espelha em mim. O Davi procura seguir os meus passos. Imagine o Davi chegando comigo, papai, os meus amigos estão me perguntando por quê? O que foi que houve? O senhor virou casaca? Em troca de quê? Porque a suspeição que há, Valmir, é que quando você combate alguém, principalmente que está no poder, e de repente você se alia a ele, as pessoas têm o direito de não compreender. E aí, entre ter que pagar esse preço e até deixar a vida pública, eu entendo que seja mais cômodo você se afastar da vida pública. No meu caso, o Alfredo, ao fazer a aliança com o Amazonino, ficou convencionado entre eles, e isso eu agradeço ao Alfredo. Isso ele disse a mim. Eu disse para ele que o teu caso era um caso à parte, que eu não conseguiria lhe trazer para a aliança, para apoiá-lo, ou sei lá o quê. E eu disse ao Alfredo, graças a Deus, é o meu candidato, e alguém que possa desavisadamente se enganar, a minha relação com o Alfredo, Valmir, é mais ou menos a relação do gremista com o Grêmio. Eu vou estar com o Alfredo aonde ele estiver, mas eu também tenho o direito, igual como ele tem o dele, de respeitá-lo e tudo mais. É a mesma forma, é recíproco isso entre nós, que eu vou seguir o meu caminho. Eu vou continuar fiscalizando na Assembleia. Hoje eu já fiz um discurso na Assembleia duro contra o governo por conta da questão da segurança, porque eu não aceito, eu não entendo que o Amazonino tenha jogado fora 5 milhões de reais para que o prefeito de Nova York fizesse um relatório cuja página, cada uma, custa 58 mil reais, para dizer aquilo que tu sabes, que todos nós sabemos, que tem que reforçar a fronteira, tem que melhorar presídio, que não pode deixar faltar combustível nas viaturas. Então, essa questão que envolve o meu partido, tiramos de letra, eu e meu partido. O meu nome foi aprovado na convenção, porque havia uns comentários de que talvez o meu partido caçasse a oportunidade de eu ter o meu registro. Isso não ocorreu. O Alfredo é um cara decente, ele é um homem de palavra, e ontem o PR deu entrada no TRE. Eu acho que por todo o dia de hoje, o mais tardar amanhã, vai sair o meu CNPJ, e eu estarei devidamente, graças a Deus, se Deus quiser, habilitado para ir para a disputa da eleição. O PR, para deputado estadual, vai coligar com o PP, né? E com mais um outro. O PR está numa coligação que tem a participação de partidos como o PP, que é o partido da Rebeca, tem o Solidariedade, que é o partido do Bosco, que foi também vice do Amazonino e que teve que cair fora da vaga para entrar a Rebeca, e um partido chamado PPL, Partido da Pátria Livre. O pessoal está com brincadeira por aí, dizendo que essa coligação é a coligação da morte. Eu até me divirto com isso. Pois ficou difícil ali para o senhor se reeleger, não ficou?
pessoal diz que o PR é o mais prejudicado na coligação. O senhor concorda com isso? Não, essas pessoas que dizem isso, eu queria até ter a oportunidade de com elas conversar, porque se elas têm esse poder da divindade, de se acharem quase que Deus, poderiam até me aconselhar, me sugerir o que fazer. Mas assim, quem escolhe adversário tem que ir para casa dormir. Eu estou na luta, eu não quero saber quem é que vai disputar a vaga comigo, porque na verdade eu estou trabalhando, não é na véspera de eleição, para que eu mantenha esse meu mandato vigilante, esse mandato de fiscalização, e dentro desse contexto, eu não posso ficar preocupado em escolher adversário. Eu quero, inclusive, que os meus propensos adversários estejam deitados, dormindo e achando que a eleição vai ser essa sopa. Eu vou voltar aqui com você depois da eleição e acredite, eu vou voltar aqui reeleito. Eu vou voltar aqui com você reassumindo os compromissos de fazer um mandato decente, como sempre fiz, porque eu acredito no povo. Quando o amazonino reuniu na casa dele e disse quem é que vai se eleger, e me rifou, e me excluiu dizendo que eu não posso me eleger, porque eu comando a oposição na Assembleia, eu me lembrei daquela história do Fiola, que era técnico da seleção brasileira, e o Brasil ia ter um jogo com a Rússia. Ele chamou o Garrincha, que na sua simploriedade, ao ouvir a preleção consistia no seguinte: o Fiola disse: Garrincha, você vai receber a bola, você vai passar por 1, 2, 3 adversários, cruze atrasado que o Vavá vem e faz o gol. O Garrincha virou para ele e disse assim: escute, o senhor já combinou isso com o russo? Porque falando assim é muito fácil, eu quero saber lá dentro do campo. Então o amazonino, que se acha um semideus, já disse que eu vou perder a eleição. Só faltou ele combinar com o povo. Agora, voltando à Assembleia, também quando houve essa união do PR com o PDT, nós até dissemos aqui que a CPI estaria morta, né? Porque o Sabá é do PR, então não teria mais CPI. E a gente não viu até hoje essa CPI andar. O que está faltando, deputado? Deixa eu lhe falar. Eu consegui, é a primeira comissão parlamentar de inquérito a ser instalada nessa legislatura. Quando próximo do recesso chegamos, eu consegui a 8ª assinatura, que é o que estabelece o regimento, que você tem que ter 1/3 de assinatura de deputados para que você possa dar entrada. Bom, como era no último dia, o deputado Dermils, que é líder do governo, me fez um apelo para que eu não apresentasse naquele dia. E lá atrás, nesse momento, o Alfredo ainda não tinha firmado aliança com o amazonino, o PDT. Nesse intervalo entre o início do recesso e o retorno da casa, dia 1º, o Alfredo firma compromisso no domingo anterior com o amazonino. Na 4ª Assembleia iria reabrir os trabalhos. E vocês todos especularam em editoriais, em conversas e noticiário. E agora, como é que fica o Sabá Reis? E muita gente me procurou. Nos 2 dias que antecederam o retorno da Assembleia, eu preferi não fragmentar a resposta nem a notícia. Eu voltei na quarta-feira, fazendo um discurso duro contra o governo e apresentando a CPI regimentalmente pronta, com fato determinado, que era exatamente entre as 500 e poucas dispensas de licitação. O fato determinante que me chamou mais atenção foi exatamente este assalto que seria praticado com o dinheiro dos professores do Fundeb. Eu dei entrada. O presidente da casa, o deputado Davi Almeida, encaminhou-a para o setor, para a Procuradoria de Justiça da casa, que já deu um parecer e que a partir de agora ela cumpre um rito. A casa é composta de parlamentares que representam blocos, grupos partidários. Precisa sentar com todos os deputados para fazer a composição da CPI. Há deputados que defendem que ela não seja instalada agora por causa da lei da eleição, só depois da eleição. O problema, Valmir, é que o governo não para de fazer dispensa. Não para. E aí as pessoas perguntam para mim, como é que se faz para frear esse comportamento do governo? Acho que a CPI poderia ser um instrumento que é regimental. Não tem nada demais. É uma investigação.
tem um ditado velho manjado que costuma se dizer que quem não deve não teme. Não é isso que a gente ouve? Então eu acho que a Assembleia cumpre o seu papel, eu fiz a minha parte e claro que eu vou provocar, na hora que eu achar que é necessário, o porquê de a gente não dar prosseguimento à CPI. Mas essa minha manutenção de procedimentos, de apresentar a CPI no retorno, dissipou qualquer dúvida das pessoas com relação se eu voltaria, como eu terminei a sessão do período legislativo, ou se eu teria virado um baralho de duas caras. E foi exatamente o que eu não fiz. Agora, não há possibilidade de um deputado retirar a assinatura a essa altura do campeonato, não? Olha só, Valmir, quando eu fiz a minha fala, que eu juntei os fatos determinados, que eu procurei ser convincente com meus colegas, que os colegas jornalistas também me chamaram para um aquário que tem na Assembleia, de local de entrevista, e perguntaram exatamente isso que você me perguntou. Olha só, Valmir, eu me chamo Sabá e não Babá de deputado. E disse nesse dia lá, olha, a CPI assina quem quer. Assina quem quer. Eu não vou estar bajulando, eu não vou estar suplicando para deputado assinar um instrumento que está no regimento, que está na Constituição e que faz parte do nosso trabalho. Com as 8 assinaturas postas, com todos esses argumentos e fatos, no momento que nós vivemos de enorme descrédito da classe política, enorme descrédito pela incoerência, pela participação indevida daquilo que não lhe pertence, todos nós estamos mais rasos do que aquilo que eu não quero dizer aqui publicamente. Então, não acredito que os colegas que assinaram a CPI, e eu posso falar o nome deles aqui? Pode. Eu, Serafim, Zé Ricardo, Luiz Castro, Souza, Platini, Abdala e Davi. Eu não acredito que esses parlamentares, sem mais nem menos, possam, de repente, ter uma alucinação, ter uma emoção tamanha que eles possam querer dizer, olha, eu vou retirar minha assinatura. Claro que se alguém tivesse retirado antes de eu apresentar, aliás, porque agora não tem mais jeito não, Caboclo, agora Inês está morta. Eu espero que viva esteja a CPI. Deputado, como é que o senhor vai atuar o senhor é candidato de um partido que está numa coligação e o senhor está apoiando um outro candidato de um outro partido que está numa outra coligação, né? Na campanha eleitoral, como é que o senhor vai atuar? O senhor vai fazer campanha sozinho? E Deus, eu vou cumprir o meu desígnio, o meu destino, procurando me ater dentro dos limites da lei para que eu não seja penalizado, e eu tenho sido alertado muito com relação a isso. Essa é a parte da eleição, essa é a parte da legislação. Eu vou trabalhar, eu vou falar dos candidatos que eu apoio, que a lei me permite falar, e entre eles é o caso do Alfredo, e vou, por conta do meu trabalho, por conta de tudo que eu plantei na minha vida, eu tenho muita receptividade na rua, nos bairros, e o momento delicado, né, que você compreende que eu tenho atravessado, isso cria nas pessoas um sentimento de solidariedade, de compreensão e de muito conforto pessoal, por conta de que eu mantive a minha posição. Eu tive em Altazes agora no último final de semana, sábado, e antes de eu sair para uma reunião à noite, na minha casa tinha lá um pastor que foi falar comigo, o pastor Moisés, que é um pastor dono de várias empresas. Ele disse, eu sei o que você está passando, eu vim aqui para lhe dar um abraço e lhe dizer que naquilo que estão dizendo que vão lhe perseguir, saiba de uma coisa, Deus vai lhe esconder, e todo aquele que quiser lhe atingir, sequer vai ter chance, porque não vai lhe encontrar. Então eu sou um homem que tem muita fé, sabe, Valmir? Eu sou um cara que já tive meningite, cara. E meningite, quando não mata, ela aleija. Ela deixa você com sequela. Deus me manteve aqui. No mesmo dia que eu dei entrada no Instituto de Medicina Tropical, uma irmã minha em Parintins à noite teve um AVC e morreu. Ela estava boazinha. E Deus me deixou e levou a minha irmã. Então, essas coisas não acontecem à toa na minha vida.
Então eu vou cuidar para que eu não incorra em nenhuma falta, porque falta de aviso não é. Aonde eu chego, me alertam, me avisam, e esse seu questionamento não deixa de ser para mim um alerta, uma preocupação que eu vou dele cuidar. Pois é, porque o senhor não é obrigado a colocar, por exemplo, seu material de campanha, o partido, a coligação que o senhor está... A coligação tem que constar e não tem que constar também o nome do candidato a governador, vice e senador? Eu vou ver isso com muito cuidado, porque imagina, eu botar o AMA do meu lado. Imagina, eu estou morto. Aí é pior a emenda do que o soneto. Eu vou ver direitinho como é que eu posso me separar dessa obrigação da lei. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu já estou decidido a abrir mão de participação no horário eleitoral, porque é evidente, como eu já vi em tantas outras eleições, eu não estou nisso de ontem, eu não sou marinheiro de primeira viagem, você vai gravar num estúdio onde atrás está um cenário com a foto do governador. Imagina a minha cara. Como é que o eleitor que acredita em mim, que sabe da posição que eu tomei, eu vou criar um enorme embaraço para ele. Então, eu estou disposto a abrir mão desse horário eleitoral que é tão precioso e às vezes que é tão enjoativo para as pessoas, porque eu vou disputar a eleição pelo trabalho que fiz ao longo da minha vida e não por conta de raríssimos segundos ou minutos que eu teria numa propaganda eleitoral. Mas eu vou ter todo o cuidado do mundo. O fato de eu estar aqui com você, nesse precioso momento de audiência, você não tem ideia do quanto você já está me ajudando, cara. Agora, deputado, a Assembleia Legislativa nunca nos últimos 30 anos, nunca teve uma oposição forte como tem agora, né? Com pelo menos aí 8 deputados que assinaram a CPI, era muito difícil em qualquer governo. Você tem razão. Você conseguir 8 assinaturas para aprovar uma CPI, né? Contra o governo. O senhor acha que daqui para frente isso pode ser diferente? Eu acho que a Assembleia nunca mais será como nos velhos tempos que você acabou de referir-se. Olha só, nesta eleição suplementar, foi um grupo de deputados lá que ajudaram o amazonino a se eleger. Não foi o inverso, o amazonino ajudando os caras. E aí, quando houve todo este processo, é a primeira vez na história, como você acabou de dizer, que um governador não tem maioria na Assembleia. Valmir, nós já derrubamos mais de 25 vetos do amazonino. E quando houve a derrubada do primeiro, olha aqui, Valmir, a Assembleia, o corpo técnico da casa, não sabia como preparar um veto, porque nunca se fez a derrubada de um veto. Olha só como são as coisas. E acredito que, independente de quem seja o governador, instaurou-se um novo momento na Assembleia, de que a Assembleia, seja quem for o cara, sejam quem sejam os deputados, a Assembleia tem que criar vergonha na cara dela, o Valmir, de cumprir o seu papel, com agressividade ou não. Qual é o nosso papel? Fiscalizar aquilo que o Executivo faz em defesa dos donos do Executivo, dos donos da Assembleia, que é o povo. E eu, inclusive... Fiscalizar e legislar também. E eu já fiz isso, viu, Valmir? Eu também não quero aqui jogar pedra na Geni. Eu também já fiz parte disto que não era a melhor alternativa para a Assembleia e para o Parlamento. Hoje a Assembleia tem uma nova consciência, eu dei a minha contribuição para isto e eu espero que a próxima legislatura, aliada ou não de quem se eleger, saibam de que os nossos patrões são o povo e não o governador que possa estar de plantão. Tinha um discurso de alguns deputados lá na Assembleia no ano passado, de que nunca o governo deu a importância que os deputados têm, né, ou merecem ter. Esse era um discurso que estava posto lá em 2017, na eleição suplementar. Valmir, ele foi o grupo que se rebelou ali. Valmir, de repente tu é governador. Tu tem 20 deputados. Tu tem deputado de sobra. Se algum, de repente, não gostar do teu cabelo, não simpatizar com a tua barba, ele sai e o cara fica com 19. Com 16 deputados,
2/3, você muda a Constituição, mas com 15 não. Na Assembleia, já que tu puxaste esse assunto, a Assembleia nunca indicou e votou e aprovou o nome de um conselheiro do Tribunal de Contas das suas vagas que estão estabelecidas na Constituição. Sabe por quê? Porque a Assembleia se sujeitava ao capricho do governador, que negociava a vaga e os deputados eram obrigados a votar. O maior exemplo disso é o ex-deputado Geraldo Medeiros, meu amigo lá de Parintins. A Assembleia aprovou o nome dele, rapaz. O amazonino fez volta atrás e mandou o nome do Lisandro. E o Geraldo, que já tinha mandado fax, mensagem para os seus parentes no Nordeste, fui nomeado, fui escolhido do Conselho Tribunal de Contas. No outro dia teve que dizer, olha, não deu certo, porque o governador não quis. Então, é esta Assembleia que eu desejo que não se comporte mais assim. Nunca nós aprovamos o nome da nossa escolha, mas há um entendimento entre vários deputados lá. Nós não aprovaremos mais ninguém. O governador que negocie, que indique as suas vagas, que ele tem uma cota, mas as da Assembleia, eu espero que nunca mais a Assembleia se rebaixe a esse ponto. Você tem razão no que você falou. Ok. Nós chegamos aqui, até extrapolamos um pouquinho o nosso tempo, 31 minutos que bom, esse minutinho vai fazer a diferença. Não, mas a gente tem sempre um tempinho a mais. Eu aproveito para agradecer a sua presença aqui. É um bate-papo muito interessante. Quem perdeu, quem não pegou no início, o deputado Sabarres falou da CPI, falou da oposição que os deputados fazem na Assembleia Legislativa. Você pode assistir então a nossa live que vai ficar aí no Facebook. Obrigado, deputado. Se o senhor quiser dar uma palavra. Eu quero agradecer a oportunidade. Vocês perceberam que o Valmir é essa figura, assim, parece um professor, parece um padre, com esse jeito manso, educado, fraterno. É gentileza sua, é da sua índole, você está me agradecendo. Não me agradeça. Aqui quem tem que agradecer sou eu. No infortúnio que eu estou vivendo, no momento que eu estou atravessando, você talvez não tenha noção, ideia de que esta minha vinda aqui hoje, ela possa estar representando, quem sabe, uma boa parte da minha provável, se Deus quiser, eleição. E eu nunca esquecerei disso. Portanto, muito obrigado, um abraço a você e a todos que compõem esse site maravilhoso, bem arrumado, do jeito que eu gosto das coisas, Valmir, tudo bonitinho, tudo bacana. Parabéns, obrigado, que Deus lhe proteja sempre e lhe dê saúde. Ok, muito obrigado também à sua audiência e amanhã a gente volta com mais entrevistas às 14 horas.